Amém? Então, o tema de hoje, resista um pouco mais, né? Aí nós lemos aí o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 41. É um versículo tão curtinho, quero ler ele mais uma vez com você. Se alguém te forçar a caminhar, né, com ele 1 milha, vá com ele 2 milhas. Na realidade, esse texto ele vem falando a respeito de perdão, em perdoar os inimigos. Esse texto vem falando para que nós possamos ir além do que as demais pessoas vão. Né? Ele fala a respeito aí dos gentios, ele fala a respeito de alguns grupos de pessoas e aonde eles chegam com o perdão. E o que Jesus está propondo aqui é que nós possamos ir além, né? Se você perdoe os seus inimigos, se você for continuar a leitura, você vai observar Jesus falando a respeito de que, olha, os gentios fazem dessa maneira, os cobradores de impostos, né, fazem de outra maneira, eles perdoam só aqueles que convêm, aqueles que amam. Isso é muito fácil. Eu quero que vocês possam ir além no amor de vocês. Eu quero que vocês possam ir além no perdão que vocês têm para entregar para as pessoas. E, na realidade, eu quero trazer isso para a nossa vida hoje de maneira devocional, que, na realidade, o que Jesus quer de nós também é que nós possamos ir além em todas as situações. Não apenas ir além na questão do perdão, não apenas ir além no amor, mas em todas as áreas da nossa vida nós precisamos ir além. E esse versículo que nós lemos, só para a gente estar se contextualizando aqui, né, se alguém te forçar a caminhar com ele 1 milha, qual é o contexto que Jesus está falando? Na realidade, os soldados romanos, eles tinham as suas armaduras e eles tinham ali a carga, né, que eles precisavam carregar. E eles tinham o direito de pedir para qualquer cidadão que estivesse passando ali que levassem a armadura deles. Então, se você estivesse caminhando e um soldado romano ele estivesse cansado, ele falava: vem aqui, vamos comigo, você vai ter que caminhar comigo 1 milha. Era obrigatório que as pessoas andassem 1 milha com aquele soldado. E aí o que o soldado fazia? 1 milha romana era mais ou menos 1,5 km. Então ele tomava aquela pessoa, falava: está aqui a minha carga, está aqui a minha armadura, você vai caminhar comigo 1,5 km. Quando chegava no final desse 1,5 km, a pessoa ela estava liberada para voltar, ou o soldado romano tomava ali o seu equipamento, a sua armadura, né, as coisas que ele precisava carregar, e continuava, ou ele arrumava mais alguém para carregar com ele 1 milha, aquele peso, aquele fardo. E o que Jesus está falando aqui para nós é que se alguém te obrigar, se você for obrigado a carregar, a levar o peso, suporta um pouco mais. Imagina se no final daquele trajeto que o soldado romano estava obrigando a pessoa a carregar, ele falasse assim: olha, você fez eu andar com você 1 milha, mas eu vou andar 1 milha a mais, eu vou andar 3 quilômetros, vou carregar a sua armadura 3 quilômetros. É isso que Jesus está propondo, para que nós possamos resistir um pouco mais, nos esforçar um pouco mais, ir além daquilo do que as pessoas nos pedem, ir além daquilo que o próprio Deus nos pede. Se o servo fizer aquilo que lhe é ordenado, né, ele não passa de um servo inútil. Vocês viram aí, até o cachorro está dando glória a Deus aqui em casa, né? Ele quer participar do culto. Você pode participar também na sua casa aí, dando glória a Deus, em nome de Jesus. Então, Jesus ele nos incentiva, ele nos motiva para que nós possamos ir além e para que nós possamos suportar um pouco mais. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia aonde toda a nossa rotina, aonde toda a nossa maneira de viver, ela foi mudada. Né? Nós acabamos que a nossa rotina ela foi transformada. Agora nós precisamos ficar em casa, mais em casa. Se nós saímos, temos que usar máscara, só fazemos aquilo que é necessário. Pelo menos deveria ser assim, né? Eu estou fazendo dessa maneira. Então a nossa rotina ela foi mexida.
E o que nós precisamos fazer? Ir além, suportar, aguentar esta situação, né? A questão das finanças, elas estão sendo alteradas, né? Muitas pessoas, a economia, ela está sendo alterada, e a palavra de Jesus para nós nessa manhã é: persista, insista um pouco mais, aguente, porque na realidade você será recompensado pelo teu Senhor. Aqui nós vemos o soldado romano não era obrigado a recompensar essa pessoa. E quando Jesus fala, olha, obedece, vai uma milha a mais, ele está propondo para nós que a recompensa, na realidade, não vai vir das pessoas. A recompensa não vai vir dos soldados romanos, a recompensa virá do próprio Deus. Quando nós perdoamos o nosso inimigo, a recompensa, muitas vezes, ela não vai vir do nosso inimigo. Muitas vezes eles não vão nem ligar para o nosso perdão. Mas a grande realidade é que Deus, ele vai nos recompensar. As nossas atitudes, elas são recompensadas diante do Senhor, né? Então, por isso que nós precisamos fazer, é isso que Jesus quer de cada um de nós, que nós possamos fazer mais, aguentar mais, porque no final de tudo é bênção para as nossas vidas. Aí eu lembrei da Rebeca, né? Abraão já estava ali com a sua idade avançada, na realidade já estava avançada desde que ele teve o Isaac, né? Mas ele estava ali com a sua idade avançada, a sua esposa Sara já tinha sido recolhida para estar com o Senhor, e ele foi permitido ficar um pouco mais para ele organizar algumas coisas, e uma dessas coisas ali que ele estava organizando era o casamento de Isaac. Então ele pede para um servo ir para a terra lá dos familiares e que busque uma esposa para Isaac. E nós vemos, o servo ficou preocupado porque não era uma tarefa fácil, né? E ele chegou ali naquele lugar com os camelos. Você conhece a história. Mas o que me chama a atenção é a Rebeca fazendo muito além do que aquilo que era necessário para aquela situação. Nós vemos ela dando água para aquele homem, né? E aí ela vai além. Ela vai além, ela fala assim, olha, vou também dar água para os camelos. O homem não havia pedido água para os camelos, não fazia parte do combinado, e nem era algo, acredito que assim, normal de se fazer, porque isso chama a atenção do servo de Abraão. E ela começa a dar água para os camelos. E aí a gente pensa assim, vamos pensar agora, vamos colocar nossa razão aqui no que está acontecendo naquele momento. Imagina que ela é uma moça, o quanto de água que uma moça consegue carregar, né? Eu acredito que ela tinha um cântaro, algo como se fosse do tamanho de um balde, que ela ia até o poço, pegava água e levava para casa. Ela chegou naquele lugar, ela deu água para aquele servo, e aquele homem ali devia ter mais ou menos uns 10 camelos juntamente com ele, mas vamos supor que fosse um camelo só, ok? Não é isso porque ele estava caminhando em um e ainda tinha a carga que ele tinha que levar da viagem, o que ele deveria comer e até os presentes que ele precisava levar, o dote que ele precisava pagar para a família, mas vamos pensar que fosse só um camelo que ele tinha ali. Cada camelo toma de água, ainda mais depois de uma viagem dessa, 30 litros de água. Então ela com um balde, ela precisava ali, um cântaro, né? Mas ela precisava dar água para todos esses camelos, ou seja, ela foi muito além do que ela deveria fazer. Ela serviu aquele homem, e porque ela serviu, ela foi extremamente abençoada. Como ela foi abençoada? Ela foi convidada, né, por aquele homem, se ela queria se casar com Isaac. Isaac, filho de Abraão, aonde a promessa, nosso pai da fé, da onde viria Jesus, da onde viria a salvação para a humanidade. Ela foi abençoada não somente por aquilo que viria a acontecer no futuro. Nós sabemos que Abraão e que Isaac, eles eram extremamente ricos, homens abençoados por Deus, a prosperidade do Senhor estava sobre a vida deles. Então ela serviu aqueles camelos, ela deu de beber aqueles camelos, teve um excelente casamento, porque ela foi além. E o mais interessante é que depois de toda essa situação, eu acredito que nunca mais
ela precisou servir água para nenhum camelo, né? Porque ela fez naquele momento, ela foi além e por isso ela foi abençoada, ela se tornou uma senhora, uma mulher muito rica, né, aonde não precisava mais fazer esse tipo de tarefa. Então, o interessante aqui é que Rebeca, ela foi além, e por isso ela foi extremamente abençoada. Não apenas abençoada com a vida que ela levou, mas abençoada por fazer parte dos planos de Deus através da linhagem de Abraão, através do povo de Israel. Vejam só vocês como ela foi abençoada, porque foi além. Então, qual é o meu convite? O convite do Espírito Santo para você nessa manhã. Resista um pouco mais. Aquilo que te pedirem para fazer, vá além, abençoe, faça com excelência aquilo que está sendo proposto para você. Eu tenho certeza que Deus ele vai se alegrar com isso, que Deus ele vai te honrar por essa situação, por aquilo que você está fazendo, e você vai ser extremamente abençoado. Você vai ser extremamente honrado pelo Senhor. Olha, a primeira coisa, então, que eu quero comentar aqui, conversar com vocês, é que nós precisamos ir além. Vá além, né? Ir além, né? Além da nossa força, além daquilo que nos foi proposto, para que nós possamos viver a nossa vitória. Pensando nisso, em além, eu quero lembrar para vocês aqui a história de Pedro. Pedro era um pescador que durante toda a sua vida tinha exercido essa função. Vocês sabem que Pedro vivia ali na região da Galileia, e não apenas Pedro, nós sabemos que ali o irmão dele, o irmão dele, o André, e João e Tiago, que também eram irmãos, eles trabalhavam, eles eram muito experimentados na arte da pescaria. E eles haviam passado uma noite inteira tentando pescar, e a palavra de Deus nos mostra que eles não pescaram nada. Por eles serem obedientes, eles viveram a pesca maravilhosa, né? Eles viveram ali um grande milagre, e não apenas uma vez, mas eles viveram 2 vezes, porque eles fizeram isso, eles foram além. Eles já estavam cansados, eles já haviam recolhido as suas redes, e eles já estavam próximos à margem da praia, eles já estavam ali, já tinham terminado o trabalho, e aquele dia, infelizmente, o trabalho não tinha dado bons resultados para eles. Apesar de toda a experiência de pescadores que eles tinham, eles não haviam recebido ali um bom resultado. E eu gosto de pensar nisso, que eles já estavam bem próximo da praia, porque eu não sei se você já foi na praia, né? Provavelmente sim. Quando nós estamos na praia, você caminha, né, até um certo ponto. As ondas, elas fazem muito barulho. Para que eles pudessem escutar Jesus, provavelmente eles já tinham avançado bastante, eles já tinham realmente parado aquela pesca ali, já estavam ali bem próximo da margem. Jesus fala: não, vamos continuar. Vá além do esforço que vocês já fizeram. Eu sei que vocês já trabalharam uma noite. Eu sei que vocês já lançaram essa rede diversas vezes ao mar. Eu sei que vocês puxaram, que vocês se decepcionaram cada vez que essas redes vinham vazias. Eu sei que vocês jogaram para lá, jogaram para cá, foram mais para o fundo, vieram mais para a orla, vieram mais para próximo da praia, né? E não conseguiram ter um bom resultado. Mas eu estou dando uma palavra para vocês. Naquela manhã, Jesus deu uma palavra e falou: lance mais uma vez. E eles foram além das forças deles. Eles foram além, eles foram obedientes às palavras de Jesus. Então, usar a força, usar o esforço, usar aí a paciência, a fé, né, e a obediência para que eles pudessem viver um milagre. E eles viveram um milagre, eles viveram uma bênção muito grandiosa ali, algo que ficou registrado na palavra de Deus. As redes, elas estavam abarrotadas de peixe, muitos peixes. Imagina vocês, porque Deus, ele se moveu e eles foram além. Você quer ser abençoado? Às vezes, entre você e a sua bênção, o que está te separando da sua bênção é lançar a rede apenas mais uma vez.
Às vezes nós falamos, eu já falei de Jesus para essa pessoa tantas vezes, eu já ministrei, eu já preguei, eu já não aguento mais. E Jesus está falando, lança mais uma vez. Às vezes é uma única vez que vai fazer toda a diferença e que você vai receber ali a bênção, a vitória. Mas eu já bati nessa porta, mas eu já busquei tanto essa situação e eu não estou vendo o milagre do Senhor. Sabe o que você faz? Lança mais uma vez a rede, seja insistente, vá além das suas forças, vá além da sua capacidade e, acima de tudo, vá além da sua vontade, porque muitas vezes a nossa vontade é não fazer, muitas vezes a nossa vontade é desistir, mas vá além. Pensando nessa questão de ir além, eu lembro de Jacó, que ele trabalhou não apenas 7 anos pela mulher que ele amava, né, por Raquel, mas ele trabalhou 14 anos, né, porque os 7 primeiros anos ali, ele foi enganado e ele acabou casando com Lia, foi trapaceado, e aí ele trabalhou mais 7 anos pela mulher que ele amava, ou seja, nós vemos que ele foi além, ele foi o dobro, é mais ou menos aquilo que Jesus falou, se te pedirem 1 milha, vá 2 milhas, vá além, né, daquilo que te pedirem. Labão pediu para Jacó, você vai ficar para pagar o dote da minha filha, 7 anos trabalhando para mim, e aí ele teve que ir além, e ele acabou ficando ali 7 anos trabalhando pelo dote, para que ele pudesse ali pagar mesmo pela esposa dele, coisas culturais, mas ele foi além. Então Jacó, ele é um exemplo de homem que vai além, ele é um exemplo de homem que se esforçou ali para viver a bênção dele, né? Então que nós possamos ser da mesma maneira, e pensando assim também o próprio Senhor Jesus, nós observamos Jesus, ele também foi além, né? Ele se tornou homem para que nós pudéssemos ter vida, para que nós fôssemos perdoados. Jesus, ele foi além quando ele se despiu da sua glória. Por isso que Jesus espera que cada um de nós possamos ir além, porque ele foi além. Jesus espera que cada um de nós possamos nos esforçar ainda mais, porque ele se esforçou pela nossa salvação, pela nossa vida. Ele foi além, ele se despiu da sua glória, ele se fez homem, ele se fez bebê, ele foi uma criança, ele caminhou, ele teve que aprender a ler, a escrever, ele passou por tentações, ele passou por provações, ele foi privado de tantas coisas, mesmo sendo Deus, Criador dos céus e da terra. Para quê? Para ir além e demonstrar o amor dele por cada um de nós, e nós conhecemos a história. Então, o meu convite para você nessa manhã é: vá além em tudo aquilo que o Senhor colocar nas tuas mãos. O que o Senhor está te pedindo essa manhã para você ir além? Vá além. Não desista, não morra na praia, não guarde os seus barcos e a rede nessa manhã. Vá além daquilo que Deus está te pedindo, que você possa viver e experimentar os milagres de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é a respeito da resistência, né? Então, relembrando vocês, o tema de hoje é: resista um pouco mais, esforce-se um pouco mais, vá um pouco mais além. E a segunda coisa aí, a primeira coisa é vá além, e a segunda coisa é resista. Quero compartilhar com vocês a história de resistência de Josué e Caleb. Vocês conhecem muito bem a história de Josué e Caleb, foram homens de Deus, comprometidos com Deus, homens comprometidos com a palavra do Senhor. Josué, um grande general, se tornou aí o sucessor de Moisés, trabalhou ao lado de Moisés, o ajudando, discípulo de Moisés, e nós vemos que os anos foram passando, e ali Josué tinha sido um homem fiel, viu os milagres, viu o mar se abrir, viu as pragas ali no Egito acontecerem, e agora era a hora dele espiar a terra prometida. E nós vemos que Moisés separou ali das tribos 12 homens, 12 espias, né, os espiões, para que eles pudessem ver a terra e trazer um relatório.
E a intenção de Moisés não era que as pessoas trouxessem um relatório negativo, a intenção é que eles vissem o quanto a terra era boa. Essa foi a proposta. Vão os 12 homens lá e ver o que Deus preparou para nós. A promessa de Deus para nós era uma terra que manava leite e mel, uma terra de prosperidade, um oásis aí no deserto. E a intenção de Moisés qual foi? Vai lá e comprove que o nosso Deus, ele é um Deus fiel e nós vamos conquistar essa terra. Nós sabemos que esses 12 homens, eles foram e que eles passearam ali pela cidade e eles viram realmente a prosperidade daquela cidade. Mas ao invés deles olharem para a promessa, ao invés deles olharem para a bênção, ao invés deles olharem para aquilo que Deus tinha os enviado a olhar e observar, eles olharam os homens daquela cidade e eles se sentiram incapazes de vencer os homens daquela cidade, mesmo depois quando que Deus tinha dado a eles a vitória sobre o exército do Egito. Né? Nós vemos ali Deus de maneira sobrenatural derrotando os egípcios, né? Matando ali todos eles afogados, cobrindo ali os carros, os cavalos, Faraó, os soldados, as armas, tudo debaixo d'água. Por quê? Porque Deus era um Deus zeloso, que cuidava dos seus servos. Esse povo agora, nós vemos lá que em Jericó, eles não seriam capazes de vencer, não seriam capazes de resistir ali o povo de Israel. Mas nós vemos também que aquelas pessoas, elas voltaram trazendo um relatório negativo. Nós iremos perder, nós somos como gafanhotos e Deus nos trouxe aqui e agora vamos procurar outra terra porque aquela terra não nos pertence. E a palavra de Deus diz que 2 homens trouxeram um cacho de uva que era tão grande que era necessário que 2 homens carregassem. Tenho aqui para mim que, com certeza, eu creio no meu coração que esses 2 homens eram Josué e Caleb, que eles queriam comprovar às pessoas que realmente a terra era muito boa. Né? Por que eu penso eles? Os outros já tinham aberto mão mesmo, eles já não queriam mais participar daquela terra, eles não queriam nem motivar as pessoas, vai que as pessoas quisessem entrar em guerra ali, mas Josué e Caleb falou, essa terra é boa, vamos levar aqui só um exemplo de um cacho de uva. E aqueles 2 homens tiveram que carregar esse cacho de uva e levar ali para o povo que estava acampado e mostrou para eles. E por que eu digo acerca de resistência? Resistência porque depois disso vocês sabem que o povo não quis participar, não quis ali entrar em um combate com aquelas pessoas, não quis entrar na terra prometida, foram desobedientes, faltou fé no coração deles e por isso as pessoas com mais de 21 anos, né, que era a idade do exército, essas pessoas, elas não puderam entrar na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, que foram homens fiéis e que creram na palavra de Deus. Agora pensa você comigo, você é fiel, você crê em Deus, você está ali, você traz um relatório favorável, mas por causa da desobediência de outras pessoas, você precisa ficar 40 anos no deserto. Você já está com 40 anos, né? E aí você vai e fala, agora você vai ficar mais 40 anos. Poxa vida, minha bênção, eu vou ter ela só com 80 anos. E a pessoa ali, ela poderia se desanimar, mas nós vemos que não acontece isso com Josué e Caleb. Josué e Caleb, eles resistem todos esses anos, e Deus é tão fiel com eles, que qual é a declaração de Caleb no momento de conquistar a terra? Ele falou, me dá a montanha, sabe o que acontece? Eu quero ir lá, eu quero subir lá, e eu vou conquistar, e eu vou derrotar, porque as minhas forças, elas estão como se eu tivesse 40 anos. Ou seja, nós vemos que eles resistiram bravamente esses 40 anos no deserto para viver a bênção e a vitória que Deus tinha proposto para eles. Então, qual é o meu chamado? Qual é a minha motivação para vocês nessa manhã? Resista. Tá difícil esse período de quarentena? Resista. Tá difícil a parte econômica? Resista. Saiba que para você tem uma terra prometida e que isso são provações que nós passamos no dia a dia, mas que Deus, Ele cuida de nós, que nós viveremos a bênção do Senhor, e muito em breve nós estaremos celebrando a conquista daquilo que Ele nos prometeu. Amém? Paulo é outro exemplo de resistência.
Vou passar mais rápido aqui pela vida de Paulo, mas Paulo também ele resistiu privações, ele resistiu perseguições, prisões, açoites, tudo para cumprir o chamado de Deus para ele. Paulo era um cidadão romano. Paulo ele era uma pessoa que, aos olhos humanos naquela época, ele tinha muitos privilégios. Qual eram os privilégios? Se você olhasse de uma perspectiva judia, ele ia ter privilégio e destaque entre os judeus. Por quê? Ele era um fariseu, ele era um doutor da lei, conhecedor da lei, ele tinha um grande status, ele tinha estudado aos pés de um grande mestre, ele era uma pessoa querida pelos judeus. Então, se você olha da perspectiva, com um olhar de judeu para judeus, Paulo ele teria uma grande posição. Ele era uma pessoa muito relevante na sociedade dele naquele tempo. Agora, se você olhar por um outro lado, do lado dos romanos, do lado dos gentios, Paulo também ele tinha destaque, porque ele era um cidadão romano. Ele tinha privilégios que as outras pessoas não tinham. Haviam leis que o protegiam de maneira diferente das outras pessoas. Então, Paulo, ele era uma pessoa que era, digamos assim, ele, além de tudo, seu pai, se ele conseguiu ter esse direito de ser um cidadão romano, seu pai era alguém de posse, faziam as barracas, né? Faziam as tendas. Ele era uma pessoa que tinha recursos para estudar naquela época, né? Se você for ver, ele se manteve durante todo esse tempo. Era alguém que tinha recursos, era uma pessoa muito inteligente, que falava vários idiomas e que poderia transitar aí bem em qualquer uma das culturas, seja gentil, seja judeu. Ele poderia ter ali uma vida de destaque e uma relevância. Mas, por servir a Jesus, ele passou por prisões, mesmo injustas prisões e sem um julgamento, que não era algo aceitável para um cidadão romano. Ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele passou privações na questão de, às vezes, fome, né? Tanto é que ele diz que eu sei passar por privações e sei passar por abundância também. Então, Paulo ele foi essa pessoa e ele resistiu até o final e ele lutou um bom combate porque ele tinha um chamado e ele foi fiel a esse chamado. Então, qual é o meu convite para você nessa manhã? Resista. Resista, Deus ele está ao teu lado e que nós possamos entrar na terra prometida, a promessa de Deus. Eu tenho uma terra prometida, você tem uma terra prometida. Além da Nova Jerusalém, Deus ele tem prometido algo diferente para cada um de nós, por causa que somos diferentes, temos ministérios diferentes, chamados diferentes. Então, você tem uma terra prometida, tem algo que Deus ele vai fazer por você e tem coisas que Deus especificamente vai fazer por mim, se nós resistirmos. E que nós possamos terminar essa carreira que nos foi proposta, né, lutando o bom combate e fazendo a mesma declaração que Paulo: lutei o bom combate, eu guardei a fé, eu fiz tudo aquilo que me foi proposto e eu estou tranquilo, chegar ao final da carreira tranquilo. Isso é uma grande bênção, só que só chega ao final da carreira tranquilo aqueles que resistem, aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Esses sim vão terminar a carreira felizes em nome de Jesus e vão terminar aí tranquilos essa carreira. E o próprio Senhor Jesus, ele é um exemplo de resistência para nós. Ele foi para aquela cruz, ele resistiu no Getsemane, ele foi tentado no Getsemane. Ele falou: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas nós vemos que ele foi fiel, e ele prevaleceu, e ele permaneceu até o fim ali, naquela cruz. E ele poderia ter escutado até, ele poderia resistir e não ir para a cruz, para ter uma ideia. Ele tinha todo o poder, mas ele também, como ladrão da cruz havia proposto para Jesus, ele também poderia descer da cruz. Aquilo que ele estava falando, zombando, é algo que Jesus tinha o poder para fazer, mas ele não fez, ele resistiu até o final, porque ele estava olhando para cada um de nós, ele estava olhando para mim, ele estava olhando para você, e o que ele tinha proposto para cada um de nós era a salvação das nossas almas, era uma vida eterna, era voltarmos a ter amizade com Deus, sermos filhos de Deus. Então ele resistiu por nós, agora é sua vez de resistir por ele também, amém? Então que nós possamos resistir
Terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã: faça tudo com excelência, né? Faça tudo com excelência, amém? Para que possamos fazer tudo com excelência, né? Às vezes nós precisamos passar pelos estágios anteriores. Nós vemos aí quais são os estágios anteriores: ir além, resistir, e aí nós podemos fazer as coisas com excelência. Não estou dizendo que em todos os casos é necessário passar pelos estágios anteriores, às vezes sim, às vezes não, mas muitas vezes é necessário. O próprio Jacó, né, nós vemos que ele passou por esses estágios anteriores para que ele pudesse fazer as coisas com excelência. Nós vemos indo além, né, ele para receber a promessa de Deus. Nós vemos ele saindo da sua terra, né? Nós vemos Jacó, ele trabalhando para Labão, e olha como ele fazia as coisas com excelência. Labão fazia questão de deixar as coisas na mão de Jacó. Tudo que Jacó colocava a mão prosperava. E por que prosperava? Porque ele fazia com excelência. Obviamente ele tinha o favor de Deus sobre a vida dele, mas aquilo que ele tinha que fazer, ele não fazia de maneira negligente. Ele não fazia negligentemente, ele fazia com excelência. Por isso que nós devemos nos espelhar aí. Olha, Jacó, ele fez Labão ficar riquíssimo. E ainda depois ficou riquíssimo também, porque tudo que ele fazia com excelência. Ele fazia para o seu sogro, ele fazia com excelência. Os 7 primeiros anos que ele trabalhou com excelência por Raquel. Os outros 7 anos ele trabalhou com excelência por Raquel. Muitos fariam de qualquer maneira. Eu tenho que ficar mais 7 anos aqui. Ele me trapaceou, agora ele vai pagar a conta. Eu vou ficar aqui, mas eu vou fazer de qualquer jeito. Mas não, Jacó, ele fazia com excelência. Vocês lembram até que se algum animal feroz comia ali uma ovelha, ele ia lá e fazia a reposição daquela ovelha, para que o sogro não tivesse prejuízo. Tudo que ele fazia com excelência. Então nós vemos isso, é muito importante para as nossas vidas. O que Deus colocar na sua mão para fazer, faça com excelência. Pode ser coisas pequenas, né? Nós vimos, já falamos de Raquel, que era só dar água, trazer água, era uma coisa pequena, né? Apesar de exigir bastante esforço, era algo simples de fazer, mas ela fez com excelência e por isso ela foi honrada. Às vezes o que Deus coloca para você nas suas mãos olha, vamos ali, vamos fazer uma limpeza na igreja, é algo pequeno, mas faça com excelência. Vai nos detalhes, vai tirar até a teia de aranha do teto. Faz com excelência, porque você está fazendo para o Senhor e Ele vai se agradar disso. E Ele vai te honrar por causa disso. Mas quer saber uma coisa? Meu dízimo é tão pequeno que não vale nem a pena. Faça com excelência. A palavra de Deus diz que se nós honrássemos a Deus com o nosso pouco, Ele vai nos colocar sobre o muito. Mas eu não tenho tanto conhecimento da palavra de Deus para falar do amor dele para as pessoas. Fale aquilo que você sabe, que Deus ele é bom, que ele te ama, que ele morreu por você, que a salvação vem através dele, que ele perdoa os nossos pecados quando nós nos arrependemos e nos prostramos e nos colocamos na presença dele. Aquilo que você sabe, você vai fazer. Faz com excelência. Uma coisa que as pessoas confundem muito é que eles querem medir o nível da excelência. Deus ele não faz isso. Ok? As pessoas, elas olham assim, a minha excelência é diferente da excelência do outro. Eu posso olhar ali, por exemplo, eu gosto de desenhar, né? Renatinha gosta de desenhar, Gabriel gosta de desenhar, né? Isso aí eles puxaram da minha parte, porque a Tânia não gosta muito de desenhar, não. Mas eu posso caprichar e fazer um desenho bem bonito, né? E fazer esse desenho com excelência. E eu posso compará-lo com um desenho do Leonardo da Vinci. E eu posso compará-lo com qualquer outro artista aí e falar, poxa, não tá tão legal. Hoje em dia, não sei se você já viu na internet as pessoas desenhando e parece que a pessoa é uma fotografia, né? Eu até falei, desses aí até o Leonardo da Vinci ia ficar com um pouco de inveja. Porque as pessoas, vamos ser sinceros, o Leonardo da Vinci desenhava um pouco ali, umas proporções diferentes. Você vê a pessoa molhada, você vê a água brilhando. Eu falo, meu Deus, são artistas, são pessoas fenomenais. Eu não posso comparar o meu excelente com o excelente dele. E Deus, ele não compara. Deus, ele não está comparando. E isso que é o bom para nós. Faça o seu excelente. Deus, ele espera o seu melhor.
E ele não vai medir o seu melhor pelo melhor do teu irmão. Ele vai medir o melhor do irmão conforme o que ele fez e vai medir o seu melhor conforme o teu melhor. Lembra da história que nós vemos ali daquela viúva pobre que deu 2 moedas? Ela fez o melhor dela, foi com excelência. Jesus, ele se agradou disso. Ele falou isso para os discípulos. Os outros estavam fazendo coisas excelentes, os valores eram grandes, mas Jesus não atentou para isso, porque não era o melhor deles. Se eles estivessem fazendo o melhor deles, com certeza Jesus iria se alegrar e ia falar, olha, também está fazendo o melhor. Mas aquela mulher com 2 moedas fez algo excelente. É isso que eu quero mostrar para cada um de nós nessa manhã. O excelente não tem a ver com olhar para o outro com quantidade e com qualidade. Às vezes o seu excelente são 2 moedinhas hoje, mas honra a Deus com as 2 moedinhas que ele vai colocar sobre o muito. Às vezes o seu excelente hoje vai ser falar para uma pessoa, Jesus te ama. E você não vai conseguir falar mais nada, mas honra a Deus com esse Jesus te ama, que ele vai te dar uma capacidade de ser um grande evangelista e de ganhar muitas almas. Às vezes o seu melhor digamos assim, compartilhar ali algo na célula. Faça com excelência e Deus ele vai te honrando e você vai vendo que Deus ele vai te colocando em outros lugares, elevando os patamares da sua vida, porque você tem feito aquilo que ele tem colocado na sua mão com excelência. Amém? Outra pessoa, filho, José, né? Filho do próprio Jacó, era alguém que aprendeu do seu pai e ele foi a pessoa que fez com excelência. Ele também passou pelos outros estágios, ele teve que ir além das forças dele, foi vendido, traído pelos irmãos, ele teve que administrar isso no seu coração. Nós vemos que ele foi vendido e na casa de Potifar ali, ser assediado, ele foi além, ele resistiu bravamente, né, aquela situação para honrar o seu patrão e para também honrar a Deus, né? Nós vemos isso. Ele foi alguém que fez tudo com excelência e tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele fazia Deus abençoava, seja na casa de Potifar, seja na cadeia, seja liderando o povo do Egito, né, como administrador, tudo que ele fez com excelência. Os 7 anos que tiveram ali de abundância, através da administração excelente de José, puderam sobreviver mais 7 anos de fome e de escassez. Então, que nós possamos aprender isso. E Jesus também ele foi excelente no seu ministério. Tudo aquilo que Jesus ele fazia para nós, ele fazia com muita excelência. Pense na questão, já no primeiro milagre de Jesus, o vinho que ele faz ali, transformar a água em vinho, era algo excelente. Nós vemos os ensinamentos de Jesus, era algo excelente. As pessoas falavam, nossa, ele fala diferente dos fariseus, porque ele fala como quem tem autoridade, porque ele era alguém que fazia com excelência. Te garanto que Jesus foi um ótimo carpinteiro, foi um carpinteiro excelente. Nós vemos os milagres, as pessoas não eram curadas, né, digamos, pela metade. Eu voltei a ver e agora eu vejo 50%. Não, o que nós vemos é que os milagres de Jesus, tudo que ele fazia com excelência, multiplicação dos pães, multiplicação dos peixes, pesca maravilhosas, curas, né? Ressurreição, tudo que ele fazia com excelência, inclusive ir à cruz, morrer e ressuscitar, vencer a morte. Ele venceu a morte com excelência. Tudo que ele fazia muito bem. E aí ele nos deixa essa motivação, né? Vamos fazer bem, vamos fazer com excelência. Então, qual é a palavra de Deus para a sua vida hoje? O que Deus está falando para você? Que você deve ir além, resista um pouco mais, né? Tem gente que às vezes está querendo pendurar a chuteira, né? Não pendura a chuteira, resista um pouco mais. Veja o milagre que Deus vai fazer através da sua vida, na sua vida. Se você persistir, se você insistir, vá além das suas forças, resista, né? Cada dia que você possa resistir na carreira. Eu gosto muito do exemplo que Paulo dá, que ele está numa carreira, né? Numa corrida, ele fala, esquecendo das coisas que para trás ficam, né? Eu corro para o alvo.
eu corro para o prêmio que me foi proposto. Para que você possa correr uma carreira, você precisa se esforçar, vai um esforço físico nisso, né? Você realmente precisa deixar as coisas para trás e você precisa estar focado naquilo que vai acontecer, ir além, buscar, gastar mais energia naquilo que Deus está propondo para você no seu coração. Então, faça isso. Vá além das suas forças. Amém? Busque ainda mais o Senhor. Resista. E tudo aquilo que você fizer, faça com excelência. Você faz parte de um reino excelente, né? Você não faz parte de um reino meia boca, né? O nosso Deus, ele é um Deus excelente e nós fazemos parte de um reino excelente. Então, o que você precisa fazer? Tudo que você faz, faça como para o Senhor, faça com excelência, faça o seu melhor, para que Deus ele possa realmente se agradar. Faça como para Ele. Você não está ali trabalhando para o seu patrão, você está prosperando a vida dele, você está abençoando o seu patrão, mas faça como para o Senhor. Quando você vai lavar a louça, quando você vai, faça para o Senhor, faça com alegria, faça o seu melhor. Faça com dedicação, determinação, e você vai ver que você vai ser abençoado em todas as situações. Amém? Então vamos continuar resistindo, vamos continuar fazendo a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu tenho certeza que Ele vai estar nos abençoando de maneira poderosa. Amém? Quero orar por você nessa manhã. Vou dar alguns avisos depois, mas vamos estar orando nesse momento, pedindo que Deus nos ajude a avançarmos um pouco mais nesse período de pandemia. Amém? Senhor, nós pedimos ao Senhor que nos abençoe, nos ajude, ó Deus, a irmos além. Que esse período de pandemia, Senhor, esse período onde a economia tem retrocedido, que nós possamos ir além, que nós possamos nos reinventar, que nós possamos, ó Deus, ser uma igreja ativa, operante, ó Deus, e que vai além daquilo que o Senhor nos pede. Ó Deus, nós sabemos que se nós fizermos apenas aquilo que nos foi ordenado, nós somos servos inúteis, nós queremos ir além. Ó Deus, em tudo aquilo que nós fizermos, abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa a vida de cada um deles, que eles possam mesmo, ó Deus, experimentar o melhor do Senhor, ó Pai, para teu louvor e para tua glória, que eles possam viver, ó Deus, um tempo de bênção, para teu louvor e para tua glória. Abençoa os meus irmãos que estão conectados, aqueles que virão a ver, ó Deus, essa mensagem, que isso possa ser, ó Deus, estimulante, que possa levá-los além, em nome de Jesus, e que o melhor dessa terra, ó Deus, eles possam desfrutar por causa dessa atitude de ir além, de resistir, ó Deus, de fazer tudo com excelência. Ó Pai, que eles possam experimentar o melhor do Senhor e que, ó Deus, os melhores anos da vida deles estejam por acontecer em nome de Jesus. Abençoa, ó Deus, essa igreja. Prospera-nos, ó Deus. Ajuda-nos a crescer. Ajuda-nos a viver a sua promessa em nome de Jesus que nós oramos. Amém.